Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, dia, né, de saudar nosso pai Oxalá. Nosso pai Obatalá é o orixá que representa o grande criador, né? E tem duas qualidades de Oxalá, que é o Oxaguian, que é o Oxalá mais novo, né? E o Oxalufã, que é o Oxalá mais idoso, que é o Oxalá que nos traz sabedoria. Hoje, a força que vem na mesa é do Oxalá, Oxalufã, que é o que nos pede sabedoria para lidar com as situações da nossa vida, né? Que por muitas vezes o Chaguiano, que é o mais novo, nos traz guerras, que a gente tem que prestar atenção que até os anjos usam espadas. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar usar a espada em algumas guerras. Mas tem algumas guerras que a gente precisa usar a sabedoria, que é a energia do Oxalufã, né? Que é o Oxalá mais idoso, que é aquela energia de sabedoria, de ter aquela guerra passiva, né? De não deixar o caos do outro entrar na nossa energia. Então, hoje, nosso Pai Oxalá nos pede uma guerra passiva, né? Não deixar o desequilíbrio de fora das outras pessoas, né? Ou dos outros espíritos, né? Porque a gente aqui na Terra é muito influenciado por espíritos, né? Que ainda estão muito presos na costa terrestre, ou espíritos de luz, né? Depende de aonde a gente está vibrando. E a gente tem que não deixar essas energias nos penetrar na nossa áurea, né? Dependendo do tipo de espírito, de tipo de pessoa. Pra gente deixar, quanto mais a gente, né, nos manter equilibrado, nos manter passivos, a energia de Oxalufã para nos ter sabedoria nas situações, mais a gente vai, né, conseguir trazer pessoas equilibradas para perto da gente, para o nosso campo, tá bom? Vamos ver qual é a energia dos orixás no dia de hoje, no tarô dos orixás, desculpa, com a energia do nosso pai Oxalá. Eita, saiu meu pai Ogum e meu pai Bara. Então, aqui o que a espiritualidade nos diz, que Ogum, né, a espiritualidade de nosso pai Oxalá, Ogum é o orixá também do trabalho, né, gente, né, das ferramentas. Então, Ogum nos capacita, né, para a gente poder, ó, colher as nossas, como vou dizer, as nossas bênçãos, porque às vezes a gente trabalha e vê, parece que a gente não sai do lugar, né? Poxa, eu tô fazendo tanto, mas não saio do lugar, mas a espiritualidade tá vendo o que nós estamos fazendo. E aqui no dia de hoje, no dia de nosso pai Oxalá, a gente teve a graça de nosso pai Ogum, né? E nosso pai Bara vindo na nossa mesa. Que Ogum também é o dono da ferramenta, o dono do trabalho. Então, para a gente não ficar preocupado, que Ogum está protegendo os nossos trabalhos, né? A nossa vida, entendeu? Então, a gente não precisa guerrear certas coisas, como meu pai Oxalá falou, a gente precisa de uma guerra passiva, abraçar a energia de nosso pai Oxalufã, né? De Oxalá, Oxalufã, para ter aquela guerra passiva, aquela guerra que não precisa de espada, porque Ogum tá aqui, ó, na frente guerreando pela gente, protegendo o nosso trabalho, protegendo a nossa vida, protegendo nossos caminhos. E que a nossa colheita, que a gente às vezes está ali, ó, tentando fazer, trabalhando para ter uma colheita boa, a gente vai ter essa colheita, dependendo do merecimento de cada um, né, gente? Porque tudo que aqui a gente faz, seja de bom ou ruim, tem consequências. Então, essas colheitas vão ser feitas, porque depende do tipo de fruto que a gente vai colher, depende do nosso plantio lá atrás. E que Exu também está nas encruzilhadas da nossa vida, nos protegendo de todo mal, né? E nos dando caminho. A gente que tem que ter discernimento para escolher qual o melhor caminho seguir. Então a gente tem que ter essas guerras passivas, né?
essa sabedoria de nosso Pai Oxalufã, para a gente saber escolher o caminho que Pai Ogum está protegendo e Pai Exu está nos dando, tá bom, gente? Esse é o conselho da espiritualidade no dia de hoje. Gratidão a meu Deus, gratidão meu Pai Oxalá, meu Pai Ogum e meu Pai Bara por ter se mostrar tão presente nas nossas vidas, né? E vir essas energias na mesa provando isso. Gratidão, gratidão, gratidão.